Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Voz do Reclamo no Deserto. É um prazer imenso estar com você a mais um vídeo do canal, onde nós iremos aprender mais um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje nós iremos meditar aqui no livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 12 adiante. E é necessário que você se inscreva no canal, você aperte o sininho, compartilhe, deixe o like para que o canal cresça e nós possamos ganhar mais vidas para o reino de Deus através da mensagem do Evangelho. Fica comigo até o final desse vídeo. Deus tem uma palavra para o meu e teu coração. Amém? Jeremias capítulo 5, versículo 12 diz assim: Negaram ao Senhor e disseram: Não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Amém? Jeremias capítulo 5, verso 12. Nós sabemos que a Bíblia ela relata de várias catástrofes, várias situações que o povo viveu no Velho Testamento, onde muitas vezes o povo de Deus foram submetidos à escravidão, à escassez, passaram por necessidade, privações, foram castigados e muitas vezes o povo de Deus eles não se voltavam para Deus por estarem em uma situação aparente econômica boa, de prosperidade, onde não faltava nada às pessoas. Eles se esqueceram daquele Deus que os livrava, que os guardava e que os protegia, e fizeram pouco caso de Deus. Nós vemos aqui o profeta Jeremias pregou ao povo rebelde de Judá no século 6 e 7. E o povo estava em declínio e logo mais eles iriam cair na mão dos povos do Império Babilônico. Nós vemos aqui que Deus ele mandou diversos avisos, mandou várias catástrofes, mandou guerras, mandou vários tipos de aflições para o povo de Israel, para ver se eles se arrependiam, se o coração deles se quebrantavam e eles se voltavam para Deus. Porque nós sabemos que o povo de Deus nessa época ele estava depravado, eles estavam decaídos, eles estavam mergulhados de novo no pecado da desobediência, no pecado da desordem. Estavam fazendo tudo que era lícito aos seus olhos, tudo que era bom para o seu agrado. Mas a palavra de Deus ela diz que nada que o homem pratica aqui fica impune diante de Deus. Tudo aquilo que o homem plantar, semear, ele colherá. E nós vemos aqui Deus, ele advertia sempre seu povo. Deus ele não quer jamais que seu povo ele seja oprimido, jamais que seu povo seja escravizado. Deus não quer que seu povo seja disperso, seja humilhado, fique na mão dos outros. Não. Deus quer seu povo forte, unido, livre e em reverência e adoração a Ele, voltados para Ele. Deus quer um povo que viva de contínuo contato com Ele, experiência íntima com Deus, um povo humilde que se apegue com Ele de dia à noite, porque a palavra de Deus diz: Feliz daqueles que lêem as minhas escrituras e as praticam, e aqueles que guardam as minhas palavras nos seus corações. Amém? E nós vemos aqui que o povo estava em uma situação tão grande, tão declinável, tão, vamos dizer assim, triste, que eles estavam se esquecendo do seu Deus. O pior erro do povo de Jerusalém, que foi até hoje, é que eles se esqueceram do seu Deus, o Deus que fez tantos milagres, o Deus que libertou eles da mão de Faraó, o Deus que mandou as 10 pragas no Egito para castigar o Faraó, tantas maravilhas, livrou o seu povo com mão forte. E logo mais lá na frente, quando o povo está ali desfrutando das promessas de Deus, eles mais uma vez se esquecem do seu Criador. E Deus, ele se entristece com isso. Mas a palavra de Deus também Deus diz que Deus, ele julga todas as coisas com justiça e retidão. E a palavra de Deus diz que esses homens eles ficaram andando dissolutamente, praticando tudo que era agradável aos seus olhos. Eles estavam em uma maneira declinável. Eles estavam mergulhados na imundícia da desobediência, na imundícia do pecado, aquilo que desagrada a Deus. Eles não estavam mais guardando a lei no seu coração, os costumes que Deus estabeleceu para que eles vivessem bem, vivessem em lealdade para com Deus, vivessem em união para com Deus e o povo. Mas eles começaram a andar dissolutos, andarem fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. Andavam em uma forma de libertinagem tremenda, onde não tinha mais privações, onde tudo parecia ser normal, matavam uns aos outros, se prostituíam uns com os outros, pai com filho, filho com pai.
Eles estavam mergulhados nos vícios, nos jogos de azar. Derramavam-se sangue por qualquer coisa. Estavam pior do que animais, sem lei, sem disciplina. E Deus criou leis e disciplinas para que seu povo seguisse. Deus jamais deixou seu povo sem lei e sem disciplina, porque a palavra de Deus é a lei e a disciplina que conduz o homem para a vida eterna. A Bíblia diz também que muitas vezes ele afligiu aqueles povos, ele mandou os assírios também vir atacar o povo de Jerusalém como um recado de Deus. E os assírios vieram, atacaram eles e arrasaram eles, mas mesmo assim eles disseram: nenhum mal nos sobrevirá. Eles viam ali de catástrofe na vida uns dos outros. Eles viam desgraças acontecendo na vida dos seus semelhantes. E eles não enxergavam que Deus estava tentando se comunicar com eles, tentando advertir eles, para que eles parassem de errar. E logo mais eles iriam cair na mão da escravidão no Império Babilônico, onde eles iriam sofrer amargamente por causa da sua desobediência. Quantas vezes eu e você, o ser humano, nós somos falhos, somos homens, somos criados do pó da terra, herdamos a natureza do pecado, desde o princípio ali, quando Adão e Eva caíram no erro. Quantas vezes eu e você, quando nós estamos ali em situações deploráveis, em situações ali que muitas vezes eu e você não temos nada, aquilo que nós quiséssemos, aquilo que nos satisfizesse. Muitas vezes eu e você, às vezes estamos passando por um problema, uma situação difícil, ou uma situação que nós venha nos faltar algo necessário para essa vida, e eu e você, nós nos humilhamos nos pés de Deus. O ser humano é assim, quando o ser humano ele está fragilizado, quando ele está sem nada materialmente, quando ele está sem nada na sua casa, quando ele está sem alimento no seu armário, quando ele está faltando veste, quando ele está enfermo. O ser humano ele se pega mais com Deus, ele se lembra mais de Deus, ele se quebranta mais para com Deus, ele fica 24 horas nos pés de Deus, clamando a Deus em obediência. Mas depois, quando Deus abre as portas do céu, que Deus ele abençoa eu e você, o seu povo, muitas vezes nós nos esquecemos, quando passa o sofrimento, nós nos esquecemos do Deus que nos livrou. Nós nos esquecemos que foi Ele que nos abençoou. Nós nos esquecemos que foi Ele que nos tirou ali daquela pobreza miserável, que nos tirou muitas vezes da escravidão, e muitas vezes nos levantou quando nós estávamos caídos, que nos libertou quando nós estávamos presos, que nos enalteceu quando nós estávamos sendo humilhados. Nós nos esquecemos quando nós estamos com fartura, nos esquecemos de Deus e começamos a praticar coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Começamos a agir como que nós mesmos fôssemos donos de alguma coisa, como que nós mesmos fôssemos donos da nossa vida, mas nós não somos donos de nada. Nós viemos para esse mundo nu e nos tornaremos para o pó. A palavra de Deus diz que nós temos que se lembrar do nosso Criador que nos criou lá no princípio, que nos criou como crianças humildes, sem ódio, sem rancor, sem violência, sem ambição, com o coração puro, contrito para com Deus, coração sem mágoa, sem ódio, sem rancor, sem disputa, sem inveja, sem malícia. E nós, quando estamos abundantes, quando Deus nos abençoa, o nosso erro é que nós nos esquecemos dele. Nós abandonamos Deus por qualquer coisa. Quantas pessoas no mundo em que nós estamos vivendo, nós vemos tragédias na vida de A, do B, do C, de um vizinho, de uma pessoa próxima. E nós olhamos para nós e não fazemos uma autoanálise que o mesmo que aconteceu com a vida de fulano, de mal, pode nos acontecer também. A mesma maldição que aconteceu na vida de outra pessoa pode nos atingir também. Porque nós estamos sujeitos a sermos atingidos pelas ciladas do inimigo, pelas setas do inimigo, se nós não vigiarmos, se nós não nos pegarmos com Deus 24 horas, se nós não nos cercarmos de oração, de proteção. A palavra de Deus diz que quando o homem está pegado com Deus, que está contrito com Deus, os anjos de Deus acampam em redor dele, os livrando e o protegendo de todo mal.
A palavra de Deus também diz que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho daquele que serve a Deus. Mas quando o homem ele se esquece de Deus, que ele está em um momento de abundância, ele acha que foi ele que conquistou pela sua força, pela sua inteligência, pela sua saúde ou pela sua fama, o seu conhecimento, ele acha que é alguém, ele se cresce, ele se acha que é melhor do que o próximo, ele começa a fazer coisas que desagradam a Deus, coisas horríveis, começa a humilhar o seu próximo, começa a maltratar, muitas vezes tira a vida. E Deus não fez o homem para ser dessa forma. Deus não fez a mim e a você para ser cruéis, mas Deus nos fez para termos um coração quebrantado, coração manso, humilde, voltado para Deus. Seja na dor ou na alegria, nós temos que estar pegados com Deus, temos que estar prostrados aos pés do nosso Criador. Porque se eu e você estamos vivos, respirando nesse momento, é porque Deus ele está consentindo. É porque Deus ele nos amou primeiro. E nós vemos aqui que ainda hoje, nós vemos nações aí com a sua força militar, o seu poderio militar, econômico, poderio econômico também, força política. As nações se engrandecem, dizem que não há Deus, que não é Deus que está causando as catástrofes. Quando acontecem esses sinais que nós estamos vendo no mundo que está aparecendo hoje em dia, peste, fome, guerra, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, terremotos, tremores, inundações, o espírito da morte assolando a humanidade, homens matando uns aos outros por nada. Aí nós olhamos e dizemos, não é Deus, não é Ele. Nem espada nem fome virá contra nós, as nações dizem. Mas as nações se enganam. Os homens se enganam. Quando nós vemos, é necessário nós observarmos, ter um direcionamento de Deus, termos discernimento de Deus, procurar discernimento para entender que o tempo está se findando, que esse tempo está se cumprindo. E a palavra de Deus diz que esse mundo ele vai pagar pelas calamidades, pelo pecado que a humanidade tem cometido. Esse mundo e as pessoas irão pagar pela maldade que as pessoas estão cometendo. Esse mundo irá pagar pela imoralidade que as pessoas estão causando. A imoralidade está tomando conta de tudo, não tem mais respeito. A sexualidade está aí, sexo batendo na porta, homens com homens, mulheres com mulheres. Até as crianças estão sendo atingidas, estão sendo abusadas, porque o homem se distanciou de Deus. O homem está depravado. O homem está jogado na lama do pecado até o pescoço. E a palavra de Deus está se cumprindo diante de nossos olhos. Está se cumprindo os sinais. É necessário que você nos voltemos para Deus, invoque Ele enquanto há tempo, enquanto Ele está nos ouvindo, para que Ele possa nos livrar do mal que está para vir sobre a humanidade. A justiça de Deus virá, ela não tardará. E a palavra de Deus diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27. O homem ele pode passar a vida inteira aqui como que ele fosse impune, como que ele fosse imortal. Hoje em dia os homens eles erram tanto porque quando eles estão prósperos, quando eles estão bem economicamente, quando eles estão com poder econômico, militar, político, físico, eles se engrandecem, eles acham que são poderosos, eles acham que podem fazer e desfazer, mandar e desmandar. Fazem o mal sem nem pensar, sem nem saber, muitas vezes nem sabem que estão fazendo mal, fazem só por bel prazer, eles têm prazer na maldade. São homens arrogantes, homens subestimados, são homens amantes de si próprios, homens irreverentes, são pior do que feras. E eles batem no peito e dizem nenhum mal lhe sobrevirá, se confiando na sua grandeza econômica, no seu poder econômico, militar, no seu poder físico, na sua inteligência. Mas a palavra de Deus diz, ai de vocês, ai de vós, porque o que está para vir irá se cumprir. E não há um que escape da ira de Deus. Não haverá ninguém que escape da ira de Deus, a não ser aqueles que se arrependam, que se entreguem a Deus, que reconheçam que não são nada, que reconheçam que são pó e cinza,
que reconheçam que só são alguma coisa, ou só têm alguma coisa, ou só estão em alguma posição de destaque, ou em alguma posição de poderio, porque Deus, ele consentiu. Porque Deus permitiu que você alcançasse essa posição que você está. Você que está aí me ouvindo, se você estiver vivendo dessa forma, é hora de se arrepender. Porque eu e você, nós não somos nada. Nós somos pó e cinza. E aquilo que o homem plantar, ele colherá. Ou mais cedo ou mais tarde o homem colherá. Se você plantar espinho, você colherá espinho. Se você plantar uma fruta, você colherá uma fruta doce. Meu amado irmão, é necessário que nós olhemos em volta de nós mesmos, façamos uma autoanálise, vejamos o quão falho nós somos, o quão distante muitas vezes nós estamos de Deus, e caímos de joelhos pedindo misericórdia e se arrependamos de verdade para que Deus nos poupe do julgamento que está para vir acontecer na humanidade. A qualquer momento esse mundo irá ser julgado, e o mundo passará, e a sua consciência também passará. Fica com Deus, que Deus te abençoe, que Deus ele nos perdoe, e que eu e você nós possamos encontrar Deus e nos pegar com Ele enquanto há tempo. Antes que venha as catástrofes, antes que venha o julgamento de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Que Deus vos abençoe. Se inscreva no canal Voz do que Clama no Deserto. Compartilhe, aperte no like, deixe o sininho. Que Deus te abençoe. Amém.